Olá, que bom encontrar você no nosso canal Perfume e Personalidade, a cultura, a arte e a técnica da perfumaria. Hoje nós vamos tratar o tema perfume e autoconhecimento. É um tema da minha paixão e devo lembrar novamente que todo esse estudo está no meu livro Perfume e Personalidade, tá? Mais objetivamente, nós vamos conversar sobre como o perfume pode revelar aspectos da personalidade e preferências individuais. Este é um tema que vem sendo cada vez mais utilizado e pensado na hora de se criar, de se compor perfumes, pela importância da harmonia entre a fragrância que a pessoa usa e o seu modo de ser, né? Aliás, eu já quero, de início, antes de entrar no assunto, dizer que aqui na apresentação do vídeo eu vou deixar um link para um outro vídeo no site da Associação Brasileira de Cosmetologia, onde eu tenho uma aula sobre o tema, uma aula sobre o assunto. E eu convido você a assistir essa aula. Ela é um aprofundamento do que nós vamos falar hoje. Muito bem, então vamos lá. Como o perfume pode revelar aspectos da nossa personalidade e revelar a nossa preferência individual? Primeiro, nós precisamos pensar que nós somos constituídos de experiências e memórias, não é? E essas experiências e memórias, eu costumo chamar principalmente aquelas memórias autobiográficas, que foram de momentos marcantes, momentos importantes na nossa vida e que criaram um perfil, que ajudaram a constituir a nossa personalidade. Então, momentos marcantes, grandes eventos, coisas memoráveis vão representar o nosso perfil. Mas não é apenas isso. Em termos de experiências e memórias, também existe um aspecto sobre a percepção de si. Em outras palavras, a percepção que nós temos de nós mesmos. Isso é muito importante porque é uma percepção dinâmica que vai mudando com o tempo. Então, lá quando eu vivi uma experiência há X anos atrás, eu tive todo um momento marcante, uma memória importante, porém hoje, à medida que eu vou me recordando daquele evento, pode ser que no contexto em que eu viva, essa percepção seja alterada. E é natural que isso aconteça, né? A gente cada vez vai se percebendo diferente, né? Bom, acredito que você poderia perguntar, mas como é que eu vou qualificar a minha percepção de mim mesmo? Como é que eu vou, além de lembrar dos meus momentos marcantes, me caracterizar? Então eu digo a vocês, mais uma vez lembrando dessa aula que eu estou convidando você para assistir no site da Associação Brasileira de Cosmetologia, que eu vou deixar o link aqui no nosso vídeo. Bom, isso vai ter a ver com, primeiro, estilo de vida e traços de personalidade. O que é que eu chamo de traços de personalidade? Vou falar primeiro disso. Por exemplo, na matriz que eu trabalhei nessa aula, eu tenho um eixo onde eu procuro identificar o quanto eu sou extrovertido ou introvertido em um desses eixos. Ora, claramente as pessoas nos conhecem, nos compreendem nesse eixo. Uma pessoa extrovertida normalmente é mais comunicativa, mais aberta e de relacionamento um pouco mais fácil. O introvertido pensa um pouco mais, segura um pouco mais as suas manifestações e os seus sentimentos. Pronto, aí já tenho uma gama enorme para caracterizar o nosso perfil. Bem, num segundo eixo eu poderia dizer assim, eu sou mais emotivo ou mais racional? As pessoas mais racionais são aquelas que quantificam o seu pensamento, né? Elas
tem um grande interesse por prazos, por quantidades e por dados objetivos. As pessoas mais emotivas priorizam comportamentos mais relacionais. Veja, não tem nada certo ou errado, bom ou mal, nada disso. Simplesmente é o modo de ser, são traços de personalidade. Bom, eu ainda poderia dizer assim, eu sou mais questionador ou receptivo? Sou aquela pessoa que primeiramente aceita tudo que ouve e depois vai avaliar? Ou aquela pessoa que em princípio não aceita porque quer avaliar antes dessa aceitação? Mais uma vez, nada a se considerar como certo ou errado, mas sim como modo de ser. Além disso, nesse conjunto de traços, e o que vai nos caracterizar, ainda vem o estilo de vida. Por exemplo, eu sou um cidadão mais urbano, mais sala fechada, ou eu prefiro uma vida ao ar livre, gosto de trabalhar fora, gosto de andar pela rua, pelos parques. Eu sou uma pessoa de caráter mais artístico, cultural, que gosto de leitura, teatro, cinema, shows, ou mais esportivo, que gosto de praticar esportes de toda sorte, de fazer treinos, de ir para academia, ou sou uma pessoa clássica, formal, né? Isto é um estilo de vida e que pode ser também misturado. Vamos pensar assim, por exemplo, eu posso ser uma pessoa urbana e artística, posso ser um clássico esportivo, né? Posso ser uma pessoa artística e que gosta de estar ao ar livre. Então, se a gente juntar todas essas questões, olha que maravilha pensar nesse conceito. Eu vou usar uma palavra que eu tenho usado em todos os nossos vídeos, que é a complexidade. Então, o perfume, ele apresenta uma complexidade que o valoriza, e o ser humano apresenta uma complexidade que o valoriza também. Harmonizar essas duas complexidades é o nosso desafio do nosso canal Perfume e Personalidade, né? Bem, isso posto, né, feito este comentário, espero estimular, motivar que você faça uma pesquisa e continue estudando o assunto. Eu acho que chegou um momento importante, que é o momento da nossa resenha. Até porque na resenha também nós vamos avaliar a harmonização de perfumes com a personalidade de cada um, tá bom? Vamos para a resenha. Bem, como primeiro perfume da nossa resenha, eu vou apresentar para vocês o La Petite Robe Noire, né, da Guerlain de 2012, do Thierry Vasse. É interessante falar desses perfumes e fazer essas resenhas e chamar a atenção de que a resenha de cada um desses perfumes, ela não é só especificamente desse perfume, mas ela traz um caminho para que a gente analise, para que a gente faça as escolhas de perfume, tá? Agora, por que eu trago este perfume, por exemplo, para ser um agente de revelação de aspectos de personalidade e preferências? Então, vou explicar. Primeiro, como sempre, falando da pirâmide, e daí depois faço a nossa explicação. Bom, primeiro, esse perfume ele tem no topo, já começa com um diferencial, tem notas de cereja, né? A cereja, ela já começa a entrar na área gourmand. Cereja, amêndoa, frutas vermelhas e um traço de bergamota. Como eu disse, sempre vamos ter algum cítrico, na enorme maioria das vezes. Muito bem, quando nós vamos para o coração, então eu encontro rosa chá, chá preto e alcaçuz. E no fundo, anis, fava tonka, baunilha, patchouli e íris. Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou traduzir este perfume? Que tipo de personalidade ele mostra e caracteriza?
Bom, vamos lá. Eu vou falar da personalidade, depois vamos tentar fazer essa ponte, né? Bom, primeiro, ele, por conta de alcaçuz, por conta de cereja, por conta de anis, já deu para perceber que ele é um perfume diferenciado e que tem um encaminhamento para a elegância e a sedução. Eu diria assim, quando a gente soma todos esses constituintes, ele nos remete a uma personalidade glamurosa, ou seja, ao perfil de uma pessoa glamurosa, uma pessoa de glamour, sofisticada, confiante. Usou esse perfume, para mim, passa essa ideia. São pessoas que apreciam charme, autenticidade. A vida é autêntica, né? A pessoa não tem aquele esforço de ficar se escondendo por trás de algumas palavras ou comportamentos. Então, isso tudo, principalmente pelo aspecto diferenciado dessa composição perfumística. Não é? Gostaram? Quem não conhece, conheça. La Petite Robe Noire de Guerlain. É um perfume extremamente sofisticado, vale a pena. Bem, e o próximo? Eu procurei fazer um contraste, ir para um outro lado, justamente para a gente conseguir fazer essa diferenciação. E eu agora quero apresentar para vocês o Daisy, da marca Jacobs, de 2007, composto pelo Alberto Morillas. Este perfume, olha só a diferença, hein? A inversão de rumo que nós vamos tomar. No topo, morango, folhas de violeta que dão um aspecto verde e toranja, que é um cítrico com uma característica um pouco amarga, né? O nosso grapefruit. Tá? No coração, gardênia, violeta e jasmim. Então, a violeta, ela faz a conexão com o topo, naquela linha verde da folha de violeta, e ao mesmo tempo ela recebe uma amenização da gardênia e do jasmim, que são flores brancas. Opa! É um perfume que de flores tem flores brancas, não tem outras flores. No fundo, almíscar, madeiras claras e baunilha. O que isso significa? Um perfume que ele remete a fragrâncias, a aromas bastante leves e claros, luminosos. Sem dúvida nenhuma, uma personalidade alegre, uma personalidade otimista, que transmite juventude, que transmite alegria. E para pessoas que são vibrantes e que, antes de mais nada, são despreocupadas. Você não vai ver uma pessoa que se harmoniza com esse perfume com o senho franzido ou com cara de preocupação. Não é essa a proposta dessas pessoas, tá? Bom, gostaram? Agora eu vou passar para um perfume para os meninos, né? E aqui eu trago o Acqua di Gio. O Acqua di Gio da Armani, também do Alberto Morillas. Hoje eu resolvi trabalhar com um feminino e um masculino dele. Esse Acqua di Gio, ele é de 1996. Olha que interessante. 1996, fazendo as contas, são 28 anos de sucesso. E creio também que esse perfume, pela qualidade e pelo sucesso, ele é um dos perfumes hoje mais populares que se conhece, né? Agora vamos pensar, analisar a pirâmide que eu estou mostrando para vocês aqui. No topo, limão, lima, bergamota, laranja, néroli e um acabamento de jasmim. Então o topo é absolutamente cítrico e atenuado por uma flor branca também. O coração, coentro, notas marinhas, frésia, pêssego, jasmim, jacinto, rosa, alecrim, violeta e noz moscada. Puxa, que complexidade dentro desse coração, desse perfume, não é? Mas se a gente separar, vamos ver assim. Primeiro, notas marinhas refrescantes, né?
Notas florais suavizantes. Coentro, uma nota de uma especiaria também diferenciada que se soma à noz moscada. Olha que ousadia! Eu parto de um topo extremamente refrescante e vou para um coração refrescante também, mas que começa a ter um aspecto picante e que vai conduzir para um conjunto de notas de fundo que são repousantes, como por exemplo as madeiras, o âmbar, o almíscar e também o musgo de carvalho. É uma sofisticação, é um perfume. Vamos pensar nessa composição. É uma composição que eu diria, ela captura a essência da natureza. Parece assim que a gente está andando num lugar que tem tudo isso. Ela traz um caráter dinâmico da personalidade de quem gosta de usar isso. Eu imagino atividades de aventura com este perfume são absolutamente harmônicas. Né? Eu passar este perfume para fazer um passeio de aventura, para andar por alguns lugares bem natureza e que passe a sensação de liberdade. Né? Então, Acqua di Gio, um perfume dinâmico e livre para homens que valorizam a liberdade, que valorizam essa dinâmica. Olha, me senti até emocionado de falar esse perfume, porque eu gosto muito dele. Né? E assim, ficamos por aqui hoje e eu queria aproveitar esse momento para agradecer as diversas manifestações que eu tenho recebido nesses últimos tempos com os vídeos que a gente já divulgou. Agradeço a quem está lá curtindo, se inscrevendo no canal. Estou me sentindo com um retorno muito bom e estou muito feliz por isso. E caso você ainda não tenha se inscrito, por favor, se inscreva no canal, faça a sua avaliação e volte aqui na semana que vem, que eu estarei novamente trabalhando para perfume, personalidade, a cultura, a arte e a técnica da perfumaria. Ok? Até lá!